Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro Healthcare Alliance Day. É um evento 100% digital promovido pela Healthcare Alliance nesse ano aqui de 2021. Nós estamos aqui juntos com os nossos parceiros para discutir alguns temas importantes, além de apresentar soluções que são úteis para o dia a dia das instituições de saúde. Meu nome é Guilherme Pereda, eu sou gerente médico da Healthcare Alliance, e no encontro de hoje a gente vai falar sobre como o certificado digital ICP Brasil pode ajudar a área médica. E para isso a gente tem aqui a Solute, que é parceira da Healthcare Alliance. A Solute é uma empresa especializada em tecnologia da informação, com ênfase em certificação digital. É líder do mercado no Brasil. A empresa possui um portfólio de soluções abrangentes, aplicando identificação digital e criptografia para gerar recursos seguros e confiáveis nos meios eletrônicos. Toda a sua linha de produtos une tecnologia e conhecimento para atender as companhias de todos os portes e setores, as pessoas físicas, profissionais liberais, garantindo aos usuários mobilidade, conectividade e praticidade no dia a dia do profissional, e em atividades pessoais no uso dos meios digitais. Então, a gente está aqui com o Júlio Mendes. Bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, doutor Guilherme. Tudo bem? Prazer Tudo certo? participar aqui. Opa, maravilha. O Júlio Mendes é diretor comercial na Solute há mais de 5 anos, graduado em administração de empresas pela PUC Goiás e em engenharia pela Universidade Federal de Goiás. Ele atua há mais de 10 anos em cargos de gestão nas áreas de prestação de serviços e tecnologia da informação. Júlio, você quer fazer algum comentário inicial? Queria primeiro agradecer a MV, a Healthcare Alliance, a sua pessoa, doutor Guilherme, pela parceria e também pela oportunidade de participar de um evento com pessoas tão qualificadas e dizer que a gente está aqui à disposição. E agradecer também a participação da Vanessa. Obrigado, Vanessa, uma grande parceira, por poder nos abrilhantar aqui com a sua presença. Perfeito. Vanessa Libel está aqui presente também. Ela tem formação em Relações Públicas pela Federal do Paraná e atuação em organizações como Endeavor, Ambev e Portal Minha Vida. Ela está há 3 anos liderando a frente de parcerias estratégicas da MEMED, sendo responsável pelo relacionamento com os maiores hospitais e as principais operadoras de saúde do país. Bem-vinda, Vanessa. Bom dia. Obrigada, doutor Guilherme. Obrigada pelo convite. Você, ao Júlio, aí, acho que são papos a gente precisa discutir esses assuntos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, pessoal, vamos começar então. Lembrando que durante todo o encontro vocês vão poder fazer perguntas, tanto pelo chat, como também pelo Q&A, que aparece nas suas telas. A gente vai responder todas as perguntas ao final do encontro. Então, eu queria começar aí com uma pergunta para o Júlio. Júlio, vamos lá, né? O tema é para a gente discutir certificado digital ICP Brasil, né? E como ele pode ajudar a área médica. Então, primeiro, acho que vale a pena a gente contextualizar o cenário atual, né? E falar um pouquinho para o pessoal sobre o que é ICP Brasil e o que é ICP, não ICP Brasil, né? Que eu acho que é uma dúvida recorrente, e para informar o pessoal da importância de ter um certificado ICP Brasil. Não, legal, doutor Guilherme, obrigado. Bom, vamos lá. ICP Brasil significa Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. O que essa infraestrutura de chaves públicas brasileira faz? Qual o seu papel? Ela estabelece normas, regras, né, para credenciamento de entidades que vão fornecer um certificado digital, que na verdade é uma identificação digital. Então, a gente faz uma identificação do usuário, né? Gera-se um arquivo, e com esse arquivo, então, são feitas as assinaturas. Então, a ICP Brasil, ela estabelece um terceiro de confiança nessa relação, ou seja, só através dessas regras é que a gente consegue entregar para o documento digital uma característica. Não vou entrar muito em detalhes técnicos,
mas vamos falar sobre autoria. Ou seja, quem assinou aquele documento que é nato digital? Foi o Dr. Guilherme ou foi a Vanessa? Como que a gente atribui essa autoria? Somente com uma assinatura qualificada, que é a assinatura produzida através de um certificado CP Brasil. Tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre aspectos legais, enfim. Mas a ICP Brasil, eu sempre costumo brincar e dizer que a gente pensa um chicabon, né? Um picolé chicabon. Você não sai fabricando um chicabon à sua vontade, né? Existe um processo, existe um credenciamento, existem auditorias, existe uma fórmula, uma receita, né? Então, a gente pode fazer um paralelo, dizer que a ICP Brasil é um chicabon da assinatura digital, né? Ela segue essas normas, a fiscalização, então você tem a certeza de que as entidades que estão produzindo aquele certificado seguem essas normas. Por isso, a assinatura produzida por este meio tem o valor jurídico que ela tem, que é basicamente o que a gente chama de não repúdio, ou seja, se o Dr. Guilherme assinou um documento digital com o seu certificado digital, você não tem como dizer que não foi você. Inverte-se o ônus da prova, ou seja, você, Dr. Guilherme, é que tem que dizer que não foi você. Então, presume-se essa veracidade. Isso só acontece com o certificado digital. E é assim no mundo, tá? A sigla da ICP Brasil, a gente dá um Google aí, pesquisar, é PKI, que é Public Key Infrastructure, que em muitos países existem e é muito utilizado na Europa. Tá? Enfim, aí ao longo do bate-papo a gente também pode trazer um paralelo com a Europa, que está bem mais avançado na utilização, mas o Brasil está super bem consolidado também em termos de legislação, regras, normas e segurança, principalmente para o médico e para o paciente. Bom, perfeito, Júlio. Vanessa, como esse processo de prescrição, o que você pode falar para a gente em termos de cenário atual, utilizando o certificado ICP Brasil e a experiência do médico, né, nessa assinatura e na confirmação, na checagem disso por outros profissionais? Perfeito, doutor Guilherme. Até assim, para quem não conhece, né, a MeMed ela é uma plataforma que faz exclusivamente isso, né, prescrição médica digital, receita médica digital. E a assinatura digital foi algo que, na prática, foi adotado muito principalmente em meados de março do ano passado, né, pela área da saúde, em especial na receita médica digital. E eu acho que foi um avanço muito grande para todos nós, pensando especialmente na segurança, tanto do médico quanto do paciente, né? A gente já realizava receitas médicas digitais, especialmente receitas simples, né, que não necessitavam, por exemplo, a retenção do lado da farmácia. Mas, com a portaria do Ministério da Saúde, a própria liberação da teleconsulta, houve um grande impulsionamento, né? A gente vivia um cenário de isolamento social, então fazia muito sentido que as pessoas também adotassem uma receita digital, ou seja, não precisasse fisicamente retirar um pedaço de papel, pudesse fazer isso à distância. Mas para medicamentos controlados, então quando a gente fala de antibióticos, lista C1 e tudo mais, eu preciso do certificado ICP Brasil. Então, esse mercado passa a adotar o certificado digital como uma forma de garantir a autenticidade de quem está fazendo aquela receita, que é um profissional médico ou um profissional da saúde habilitado, e a integridade daquele artigo, né, daquele documento. Acho que a gente sempre fala dessas duas coisas. Então, especialmente no ano passado, né, a MeMed, só para vocês terem uma ideia, eu acho legal trazer esses exemplos para a gente tangibilizar, né? Em março de 2020, cerca de 15% das receitas geradas na MeMed, a gente estava falando de 500 mil receitas médicas, eram assinadas digitalmente. Falando assim das receitas que são enviadas por SMS já naquela época, né, que, apesar de não ser uma adoção tão grande quanto a gente tem agora. Em março de 2021, a gente bate 2.500.000 prescrições mensais, 5 vezes mais do que março. E, posso não ter o número mais redondo agora de cabeça, mas
se não me engano, das receitas enviadas por SMS, porque a Memed também faz a versão física, a gente também atende, né, o presencial, o médico tem ainda a opção de também imprimir e assinar fisicamente, mas das receitas enviadas por SMS, cerca de 95% delas são assinadas digitalmente com certificados ICP Brasil. Então, a adoção, né, pela categoria médica, o aumento de médicos utilizando a prescrição digital com assinatura. E pela primeira vez, né, doutor Guilherme, a gente passa a ter ferramentas na mão da outra ponta, do farmacêutico, né, ou do laboratório de exames, ou até mesmo do RH de uma empresa, para verificar a veracidade de um atestado, por exemplo, que é o próprio site de validador de documentos do ITI, e a Memed também possui uma plataforma de dispensação para drogarias. Então, em ambos esses canais, a farmácia passa a ter uma forma de fato verificar, né? Vamos lembrar que com papel, e até hoje é dessa forma, né? Na prática o médico assina, mas o farmacêutico, ele não atua ali, né? Como eu gosto de fazer essa analogia com cartório, né? Ele não sabe reconhecer firma, não, isso aqui não é assinatura do Dr. Guilherme. Conheço, não é assim. Ele, na prática, ele vai aceitar, né? Minimamente, ele vai verificar talvez os seus dados, né? Se o seu CRM está correto, é compatível com o seu nome e tudo mais, mas ele não tem como saber, né? E aí a gente tem uma série de, poxa, a gente sabe disso, né? Existem problemas sérios de fraude, etc., nesse mercado. Quando a gente fala da prescrição digital, é quase impossível você ter um problema com esse, né? Quando o farmacêutico verifica a veracidade, a gente falava um pouquinho disso antes de entrar, ele consegue ver duas coisas. Esse documento foi assinado, eu consigo saber todos os dados de quem assinou esse documento. ICP Brasil tem todo um processo regulado, né? Como o Júlio falou. Então, esse médico, ele tem, sei lá, digital dele cadastrado, eu sei todos os dados dele, eu fiz uma verificação disso. E o farmacêutico consegue comparar isso com os dados da receita, né? O próprio validador, ele valida os dados que estão nesse documento de forma até não visual, né? No seu código, e é isso que faz ele ser tão seguro. Ele consegue verificar isso dentro do CFM. Esse médico está habilitado? Né? Esse profissional tem uma licença válida ou ele tem uma licença cassada? Ou, de repente, alguém usando dados de um médico falecido? E até aí ele consegue fazer esse tipo de identificação e evitar fraudes. Então, a gente conseguiu aumentar a segurança em toda a cadeia. Isso foi muito positivo para todo mundo. Excelente, Vanessa. Puxando esse gancho aí de segurança, Júlio, o que você me diz, né, do certificado ICP Brasil e como a Solute está preparada para oferecer essa segurança para os profissionais médicos, né, que compram, adquirem o certificado digital por meio de vocês? Legal. Então, complementando, né, por que a gente fala de segurança, né? Porque o processo de emissão, ele é baseado em três pilares, tá? Eu faço uma verificação do seu documento, seja ele o CRM, seja uma CNH, seja o RG. Então, esse documento, eu vou usar um termo assim para todo mundo entender, ele é periciado, né? Depois a gente faz uma checagem humana, tá? Que não é mais presencial, tá? Mas ela é por videoconferência. Então, eu faço uma entrevista com você. Essa entrevista também segue um padrão de conjunto de perguntas, de segurança e tudo mais. A gente envia um código único para você e tal, né? E depois, durante essa entrevista, a gente também checa a sua biometria facial, né? Batendo numa base do governo. Então, a gente faz o que a gente chama de match biométrico. Ou seja, esse conjunto de ações, né? Isso para a primeira vez que você vai fazer. Então, vamos lá. Eu nunca fiz um certificado CP Brasil, Júlio. O que eu faço? Você segue esse rito que eu disse, existe processo, né? Que eu só estou dando o exemplo em termos de segurança. E aí eu tenho certeza de que você é você, porque eu chequei isso, no mínimo, através de 3 maneiras diferentes, né? E cada uma dessas maneiras, ela me traz ali um nível de segurança, né? Então, envolve biometria, envolve uma entrevista, envolve uma perícia documental, tá? Então, isso me dá segurança, né? Depois disso, a gente, então, emite esse certificado. Bom, se eu fiz isso uma vez, pressupõe que eu nunca mais terei que fazer.
Porque a partir do momento que eu tenho um certificado digital válido, eu apenas renovo usando uma assinatura deste primeiro certificado que eu fiz. E aqui vai até uma curiosidade, tá? Muitas vezes as pessoas pensam assim, bom, meu certificado digital vale 1 ano, 3 anos, 5 anos, X anos, e eu tenho que fazer novamente para fazer uma prova de vida. Não é isso, tá? A gente renova a chave criptográfica, né? Porque existem estudos, por exemplo, com o nível de segurança adotado no Brasil, o nível de criptografia adotado no Brasil, nós podemos emitir um certificado digital, uma chave com validade de 5 anos. É como se um recurso computacional assim muito grande, padrão FBI, NSA, assim, muito grande, ficasse durante 5 anos tentando quebrar essa criptografia. Na verdade, é mais de 5 anos, né? Porque tem uma margem de segurança. E aí, neste tempo, ele consegue quebrar a criptografia. Quando ele consegue quebrar a criptografia, o que a gente faz? Gera uma nova chave. Então, veja que o sistema de PKI, né, agora para falar de um âmbito mais mundial, né, mais global, ele é um sistema assim, extremamente robusto, né? É antigo, sim, mas a gente não tem casos de fraude, de quebras dessas criptografias no mundo, tá, pessoal? Não é no Brasil, no mundo. O que existe é falsificação de documento e tal, então existem outros tipos de fraude, mas em 10 milhões de certificados, a gente deve ter, sei lá, umas 500 fraudes. Falando em Brasil, né? Então, é um número baixíssimo, por isso que a gente consegue conferir esse padrão de segurança. Outros tipos de identificação e de assinatura existem sim. São essenciais para a economia, são essenciais para o país, mas quando se trata de saúde, quando se trata de documentos como... E a assinatura qualificada, que é o certificado CP Brasil, tá, pessoal? Só é obrigatório por lei para prescrição de controle especial e atestado médico. Então, você tem um nível menor de segurança para outras aplicações que, ou seja, exigem menos segurança. Então, eu queria só deixar isso muito claro, que a gente está aqui falando muito da ICP Brasil, mas é porque é o mais alto nível de segurança. E eu acho que quando a gente fala de saúde, de medicina principalmente, prescrição, e quando a gente fala do Brasil, que não é a Noruega, né? A gente tem que ter esse olhar para a segurança, para a identificação e para a atribuição de autoria de um documento digital, porque senão a gente teria aí um gravíssimo problema, né, de saúde pública, enfim. Júlio, você citou a Noruega. A Europa ela é um bom exemplo aí de uso do certificado digital. Você citaria aí alguns cases nesse sentido, como exemplo para o Brasil? Sim, sim. Nós temos, por exemplo, na Península Ibérica, nele, Espanha e Portugal, principalmente, o uso das assinaturas qualificadas. É muito, muito parecido do que é no Brasil. Qual a diferença? A diferença é que lá já tem, sei lá, 10 anos que se usa e tem pontos, e é muito menor, tá, pessoal? É muito menos complexo, eu ia dizer mais fácil, mas é menos complexo de se adotar em Portugal do que no Brasil. Só o Brasil é mais do que a Europa, né? Então, em termos de complexidade e tudo mais. Mas posso citar o caso de Portugal, da Espanha, principalmente, que é um modelo muito parecido com esse que a gente atua hoje aqui no Brasil. Inclusive, a própria base legal brasileira, ela é inspirada na Europa. A nossa lei, que trata sobre assinaturas digitais, é uma lei super recente, uma lei de setembro de 2020. Portanto, é uma lei que não tem nem um ano ainda, né? A gente tinha apenas a assinatura qualificada colocada na lei, que era a da ICP Brasil desde 2001, né? Mas agora a gente tem outros tipos, e isso realmente foi um grande avanço para o Brasil e está muito parecido com a Europa. Legal. Vanessa, eu queria puxar nosso assunto agora para a parte de dados sensíveis, na parte da saúde, né? A gente lida muito com não informações só dos médicos, mas principalmente dos pacientes.
como a MEMED vem se organizando para lidar principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, para garantir aí também uma segurança, mas no sentido de criptografia, provavelmente. Como vocês lidaram com essa adaptação e como vocês vêm trabalhando o tema em geral aí para o mercado brasileiro? Perfeito, doutor Guilherme. Eu acho que a LGPD, ela é uma lei um pouco mais recente, mas segurança é um assunto que a gente fala com muita responsabilidade há muito tempo. Eu acho que todos nós, na área da saúde. Quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, né, e saúde, quase que você não tem como separar uma coisa da outra, concorda? Quando a gente fala de uma receita médica, é um documento que traz dados do médico e do paciente. Mas no caso do paciente, a gente está falando de dados de saúde, e aí são dados sensíveis, né? Ou seja, por meio de uma receita médica, por exemplo, apesar de eu não saber o diagnóstico, talvez eu consiga identificar o diagnóstico pelo tratamento, né? Se eu tenho ali uma receita com antirretrovirais, talvez eu estou tratando um paciente com HIV, e aí a gente está falando de algo de extremamente, né, assim, um cuidado muito maior. Para que a gente possa exercer o nosso papel, para que a gente possa prestar serviço de receita médico digital, é necessário que eu tenha acesso a dados pessoais sensíveis, né? Do contrário, o paciente não vai conseguir comprar a medicação, ele não vai conseguir ter acesso. Mas tudo isso acontece com base legal definida, com tratamentos estabelecidos, com uma série de melhores práticas de segurança, como você mesmo mencionou, a própria criptografia, mas não só, tem uma série de outras coisas. A MEMED trabalha com HTTPS, a gente, por exemplo, todos os nossos dados armazenados em nuvem ficam em bases nacionais. Essa é uma preocupação muito grande. A gente trabalha com um provedor internacional de grande respeito, que não tem problema nenhum mencionar. A gente trabalha com a AWS, por exemplo, que é um dos provedores de maior segurança, trabalha com grandes empresas, né, mundo afora, mas os dados gerados de receitas médicas de pacientes brasileiros ficam hospedados em território nacional, sujeito às nossas legislações. Então, existe todo um cuidado em relação a isso. Especialmente falando de LGPD, no início de 2020, a gente trabalhou com uma consultoria francesa que tinha passado pela GDPR para fazer um grande mapeamento, né, do que precisaria ser ajustado. A gente já trabalhava muita coisa de forma correta, mas é óbvio que tem aí adaptações, né? E hoje, cada um dos tipos de tratamento, e vamos lembrar que tratamento vai desde a coleta, então, o momento que o médico está inserindo, por exemplo, o que ele vai prescrever nessa receita, né, até mesmo, por exemplo, o próprio armazenamento. No final, hoje, como prestador de serviço de receituário médico digital, eu sou um operador nessa cadeia. Na maior parte das vezes, eu imagino que, por exemplo, Sistema MV, a Solute, todos somos operadores. A gente presta serviço aqui. No final, o paciente é sempre o titular, e a gente tem como controlador, muitas vezes, o próprio médico, pessoa física, que está talvez num consultório próprio ali, fazendo o atendimento, ou você tem uma instituição que tem esse papel de controladora. Ela vai dizer para a gente o que pode ser feito. Na maior parte das vezes, a gente vai prestar o serviço, vai armazenar e vai dar acesso ao paciente. Esse é meu papel. Ele precisa receber a receita médica para conseguir comprar um medicamento, né? Então, tudo isso é feito com garantias, né? Todos os dados são estruturados. A gente até criou uma página específica especialmente pensando no lado educacional. Então, hoje a gente tem uma página, né, memed.com/LGPD, que eu, por exemplo, eu explico para o paciente, eu explico para o médico, que às vezes entende, assim, muito superficialmente o que a lei quer dizer, né? Eu explico para ele os conceitos, os tipos de tratamento, as bases legais, né? Hoje a MEMED, ela possui um sistema, né, a gente trabalha com microserviços e a gente tem um sistema de autenticação, né, o AlphaMS, inclusive acho que a Solute também trabalha, ele faz toda essa autenticação. Então, cada nova feature, por exemplo, da MEMED, que eu consigo identificar que eu talvez ainda não tenho uma base legal como o próprio consentimento, que é um dos tipos de base legal, eu talvez tenha que solicitar ao paciente uma autorização e a qualquer momento permitir que ele, por exemplo, diga, não quero mais, não quero mais ver, por exemplo, as farmácias mais próximas da minha casa. Ele pode a qualquer momento falar, não quero mais. E a MEMED consegue reconhecer isso e mostrar as funcionalidades com base no que eu tenho de consentimento. A gestão disso, de versionamento do termo de uso, da política de privacidade, é algo super complexo de ser feito. Mas a gente já vem trabalhando nisso há muito tempo e hoje a gente tem uma certa tranquilidade e segurança de saber que o que a gente está fazendo está em conformidade com a nossa interpretação da lei, né? Óbvio que ainda é muito recente, tem muita coisa por vir,
né, tem um órgão ainda a se formar, acho que a gente não teve ainda nenhum grande case de execução da lei para entender como que esse órgão vai se comportar, mas dentro do que a gente entendeu e suportado por outras consultorias e organizações que nos apoiam, né, nosso próprio DPO, por exemplo, hoje é terceiro, a gente preferiu terceirizar para uma consultoria para que ele seja absolutamente imparcial e idôneo, né, que ele não tenha nenhum tipo de viés ou vínculo, etc. Então, todo esse processo de escolha, de tomada de decisão e tudo mais, já aconteceu. Então, hoje a gente tem uma certa clareza e segurança nesse sentido, inclusive o tempo todo aberto à disposição para conversar a respeito disso com qualquer elo dessa cadeia, médico, paciente, instituições. Excelente, eu acho que cabe às instituições que estão trabalhando com sistemas de gestão justamente, né, se adequar o quanto antes, a gente já vinha conversando sobre isso de todas, e ficar adequado aí para esse futuro que vai ser em cima dessa lei, e inclusive, né, eu queria perguntar para o Júlio, como que como vocês estruturaram isso na Solute, a Lei Geral de Proteção de Dados, só lembrando aqui o pessoal DPO, né, a figura de uma pessoa que fica responsável na instituição por responder os pré-requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você pode escolher como instituição terceirizar isso, né, deixar para um escritório, muitas vezes, na parte de advocacia, né, tem advogados que são voltados para essa área, ou deixar interno, né, alguém específico para responder a essas questões da lei. Então, eu queria escutar um pouquinho você, Júlio, como vocês se prepararam? Então, beleza. Bom, eu vou falar do ponto de vista das assinaturas, eu acho que é o que mais interessa aqui. A gente foi a primeira, e talvez a gente é a única plataforma hoje no Brasil, em que antes mesmo da LGPD, como eu disse, a gente se baseia muito, né? A gente se inspira muito na Europa. Então, a gente já foi compliance com a GPDR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, tá? Que é muito parecida com a brasileira. E a nossa arquitetura, né, no caso da MEMED ou no caso de alguma instituição, de algum hospital que tem a nossa plataforma, nós temos um componente que é instalado na infraestrutura do hospital ou lá da MEMED, por exemplo. Nada que a Solute assina, a gente sabe. Não transita zero documentos para a nossa infraestrutura. O que nós temos são os dados para a emissão do certificado digital do titular, seja ele o médico, seja ele o empresário, enfim, ponto final. A gente sempre foi adepto da seguinte teoria, né? Para que eu vou pegar uma informação que eu não preciso? Isso há anos. Como a gente lida com segurança de informação e tudo mais, há muito tempo, né, desde que nascemos, então a gente sempre foi muito ligado nisso. Então, a nossa arquitetura ela já foi criada lá atrás, antes da LGPD, pensando nessa formatação. E nós temos hoje alguns players que têm ali um mecanismo de segurança e tudo mais, mas que transitam documentos. Isso, além de ter uma performance pior, você gera um desconforto, porque já imaginou, eu ali com a MEMED, eu brinco, o mundo é das APIs, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente lida com assinaturas de documentos médicos, não vou entrar em detalhe, a Vanessa foi muito precisa na explicação dela, e a gente pensou nisso, então a gente não faz nenhum tipo de envio de documento, nada disso. Tudo nosso se baseia no hash do documento, que é apenas um cálculo matemático de cada um dos documentos, tá? Então, tecnicamente, a gente sempre assina o hash e o documento sempre é tratado na infraestrutura do parceiro do cliente, seja um hospital, né, que tem lá o MV instalado, né, seja no on-prem, seja local, seja numa nuvem, Amazon, Google, Azure, enfim, né, isso está instalado lá. O que a gente faz é passar os parâmetros para ele instalar o nosso componente. Então, a gente roda um software lá. E quando vai para a minha nuvem assinar o documento, só vai o hash, ou seja, então a gente já tratou. Em relação aos dados, eu não vou nem entrar em detalhe, porque a gente faz
também ali teve todo o trabalho de versionamento, mas para a gente foi um pouco menos, porque as nossas normas, né, antes mesmo, como eu disse, de ter LGPD e tudo mais, já eram muito pensadas para tratar de sigilo, para tratar de dados sensíveis e tudo mais. Então, o fato de ter um credenciamento, né, CP Brasil e tudo mais, já nos traz ali praticamente um compliance com a LGPD. Claro que a gente teve alguns itens adicionais a se adequar, já nos adequamos, mas é muito tranquilo. O que a gente trata é basicamente informações da pessoa, tá? Porque não existe empresa. A gente até vai entrar no tema de certificado de pessoa jurídica, eu acho, que é uma dúvida recorrente sempre que aparece, mas não existe empresa. Existe o Dr. Guilherme, que é responsável pela empresa, existe a Vanessa, que é responsável pela empresa. Então, a gente trata apenas os dados, o mínimo necessário para saber quem é a Vanessa, quem é o Dr. Guilherme. É justamente sobre isso, Júlio. Eu queria entrar nesse tema, né? É muito comum o médico trabalhar sob regime de PJ, né? E ter aí o certificado digital PJ. Só que existe aí uma importância, e eu queria que você comentasse isso, e na assinatura como pessoa física, né? Por que é importante o certificado digital ser pessoa física em casos de médicos assinando uma receita? Então, legal. O que a gente tem, em alguns casos aí, tem surgido essa dúvida, em todos os debates que a gente tem participado, sobre um único certificado digital da instituição fazer assinatura. Bom, eu acabei de dizer, não existe empresa, né? Então, um dos problemas que a gente enxerga aí, por exemplo, vamos imaginar que a Vanessa tem a formação dela de relações públicas, ela seja administradora de um hospital. E como administradora, ela tem a prerrogativa de ser identificada como uma pessoa responsável pela emissão do certificado digital daquela instituição. Quando eu uso esse certificado digital, o que eu estou fazendo? É a Vanessa que está assinando. Imagina, a Vanessa pode assinar uma prescrição? A gente tem até um problema aí, que seria um exercício ilegal da medicina, né? Então, como eu disse, o certificado digital, ou seja, a assinatura qualificada, ela fala de autoria. Por isso que o legislador, na própria lei, ele traz os 3 tipos de assinatura, e está muito claro que a autoria ela só é garantida na assinatura qualificada, né? De novo, os outros tipos são fantásticos, são necessários, inclusive, no próprio procedimento de telemedicina. Por exemplo, numa assinatura de termo de consentimento, como que eu vou exigir um certificado digital de todo paciente? É impossível. Usamos, então, a assinatura digital, a assinatura eletrônica simples, que ela confere o nível de segurança que o documento de consentimento exige. Agora, uma prescrição, um atestado, isso o legislador já trouxe. Então, por quê? Porque é só por meio deste processo que eu faço a identificação do Dr. Guilherme, da Vanessa, do Júlio, de qualquer pessoa, eu consigo atribuir a autoria, tá? Então, existem aí biometria facial, existem outros casos que ajudam, mas, como eu disse, são 3 elementos que vão garantir a autoria. 3 elementos técnicos, né? Mas o próprio credenciamento, se eu for falar dos requisitos, a gente fica aí 3 dias só falando de requisitos para credenciamento, sistema, processo, procedimento e tudo mais. Mas só para ficar claro e resumir, a gente precisa, o prescritor, tá, pessoal? O prescritor. Então, quem for aí gestor de hospital, a gente pode falar de assinaturas avançadas para os não prescritores, né, que vai fazer ali uma evolução do paciente, enfim, né? Mas a prerrogativa, a escolha do nível de segurança é do cliente, é da instituição. Agora, para garantia de autoria, somente a assinatura qualificada, tá? Isso não é o Júlio, não é a Solute que está dizendo. Nós somos provedores dos 3 tipos de assinatura existentes no Brasil, tá? Agora, para cada aplicação, é necessário um nível de segurança. Confunde-se o tipo de assinatura com o nível de segurança. A gente prefere chamar de nível de segurança. Então, o nível máximo é exigido para aquilo que
é necessário o nível máximo. O nível intermediário, para um monte de coisa que eu posso fazer com o nível intermediário. E o nível inicial, para um monte de coisa que eu posso fazer com o nível inicial. Então, a economia, né, a digitalização do país e das nossas relações, isso foi uma forma em que muito comum no mundo inteiro, né, de gradação de segurança. Então, um nível simples, um nível intermediário, que nós chamamos de avançado, e um nível super seguro, que a gente chama aqui no Brasil de qualificado. Na verdade, chama no Brasil e na Europa também de qualificado. Acho que eu até me estendi um pouco, doutor Guilherme, mas para dar um contexto geral, um resumão, é mais ou menos isso. É a autoria. Então, quando eu preciso de autoria, não tem como fugir. Posso aproveitar e complementar a resposta do Júlio? Acho Claro, assim, claro, Vanessa, por favor. nós somos, no fim das contas, até a gente falou disso, né? A gente é operador, a gente é plataforma. No fim das contas, quem toma a decisão, quem assume a responsabilidade é o meu parceiro, quem está na ponta, quem está fazendo a receita médica. Mas, qual que é a nossa interpretação, né? Se você traz, no fim das contas, a receita digital, ela é uma substituição da receita no papel. Eu gosto de fazer esse paralelo, né? Quem assina a receita no papel hoje? O médico. E no final das contas, o ato de prescrever é um ato privativo do profissional da saúde. Só quem pode prescrever receitas médicas é o médico, né? Ou então uma receita odontológica é o dentista, e assim por diante. Então, assim, vamos tentar extrapolar. Imagina que no futuro exista alguma situação em que há necessidade de avaliar a responsabilidade para, né? Assim, houve um problema. E a gente teve que resgatar para entender de quem é a responsabilidade. Eu pessoalmente, já conheci uma instituição hospitalar, já faz um tempo, tá? Hoje eu nem sei dizer se eles atuam dessa forma, porque isso foi pré-lei 23 de setembro, né? A lei de certificado. Pode ser até que já mudou, mas na época foi uma instituição que, por exemplo, estudou a princípio e defendeu com o time jurídico dela de que ela ia assinar com PJ. Até para a gente foi uma coisa um pouco assim diferente. Era a primeira vez que a gente ouviu uma instituição tomando essa decisão. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam... E aí eu acho que entra talvez numa zona cinzenta, que é quando o certificado PJ ele está associado a uma única pessoa. E aí, no caso, eles usavam o diretor médico da instituição. Então, o que a gente trouxe na época foi, né, nós somos a plataforma, mais uma vez, e tudo mais, a gente não tem quem, no final das contas, está assumindo a responsabilidade são vocês, mas o nosso papel aqui é apoiar, e a nossa interpretação é que, na prática, quem está assumindo a responsabilidade por todas as receitas da instituição é esse profissional, né? E aí, quais são os riscos disso? O próprio profissional está sujeito a algum tipo de verificação com o conselho médico, né, porque ele está se responsabilizando, e aí eu acho que o risco também para a instituição ela é capaz de identificar, de assegurar quem que é o profissional que está assumindo a responsabilidade, né? Às vezes ela tem, sei lá, algum sistema de login interno, etc. Ela, não, eu consigo garantir que é o médico, mas sempre há o risco de, por exemplo, imagine uma situação dessa, né? De fato, houve um problema, porque só quando há um problema que a gente, né, chega nessa situação. E aí imagina que esse médico, né, que está atrelado a todas as assinaturas, ele não reconhece essa assinatura. Né, ele diz, não fui eu que assinei, e aí? Cai sobre quem, né, essa responsabilidade? Então, eu acho que o nosso papel aqui é sempre informar da nossa leitura e tudo mais, então, acho que a MEMED, ela, no fim das contas, ela tem uma leitura muito do lado do médico, né, que é o nosso usuário, então a gente entende como um ato médico, mas de novo, né, a responsabilidade está sempre em quem está utilizando, vem aí até um pouco do que o Júlio falou mais cedo, a responsabilidade do profissional, né, o profissional sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, os riscos que ele está assumindo, as instituições também, então, acho que esse é o nosso papel. Só um complemento, doutor Guilherme, de você, não vou nem entrar, vou fazer só um ponto. Na receita de papel, no documento de papel, o que é interessante, a gente não pensa no fluxo, né? Quem é que garante a autoria? Sabe quem? É o paciente. Porque o médico faz na frente, é para ser, tá? Mas a lógica é essa. Então, como o médico assina na frente do paciente, é o paciente que está garantindo a autoria do médico, ou seja, é o maior interessado, porque a prescrição é do paciente.
o documento é do paciente. Então, é interessante que, às vezes, a gente fala muito do digital, mas não... Somos de home office, né, pessoal? E a pequenininha entrou aqui, de repente. Mas, então, só para fazer esse complemento, que é interessante que o paciente, Vanessa, você falou do paralelo com o cartório, né? É ele que está garantindo ali que aquele documento é original. Exato. Pois é, tem até uma questão de unidades certificadoras, né, que eu me lembro há um tempo atrás, a legislação ainda estava um pouco com algumas brechas para permitir que você fizesse, o hospital fosse uma unidade certificadora e emitisse um certificado que seria um certificado não ICP Brasil, né? Então, eu acho que esse é o risco, né? Você não ter aí todas as qualificações não estar atendendo à norma que vocês estão mencionando. O que vocês estão cientes desse movimento de um tempo atrás? Como é que está isso hoje em dia? Nós temos a assinatura avançada, né? Que seria sei lá, o Chocobon, né? Para usar o exemplo aqui do Chicabon, né? O Chocobon é uma assinatura avançada. Pode ser mais gostoso do que o Chicabon, pode ser mais seguro do que o Chicabon, ok, né? E é legal, e a gente usa muito a assinatura avançada, tem crescido bastante no ambiente hospitalar, principalmente, né? E a gente super defende, né? A questão maior é só porque com ela eu já consigo atribuir um certo nível de autoria, né? Então, eu ainda tenho uma operação de criptografia e tudo mais. E o que é legal, doutor Guilherme e Vanessa, no caso de hospitais, instituições, nós temos aqui vários clientes que decidiram se credenciar como uma autoridade de registro. A autoridade de registro é o ente que faz o que a gente chama de cara crachá, né, na brincadeira, que valida esse cadastro, essa pessoa. Então, isso também dá uma dinâmica para a instituição conseguir fazer ali rapidamente o seu certificado de tal. Ou seja, caiu muito. O problema é que antes nós tínhamos uma barreira ou uma distância de processo de emissão, de custos e tudo mais, grande entre os tipos de assinatura. Então, esse risco sempre era avaliado, né? Mas hoje em dia, como a tecnologia está, como o processo está, com essas prerrogativas que são possíveis, por exemplo, da instituição se tornar uma autoridade de registro, acredito eu que não faz mais sentido termos essa discussão, ou seja, não vale a pena correr o risco. Antes, até poderíamos colocar na mesa, porque o processo de emissão de um certificado digital era apenas presencial, realmente era muito complicado, era difícil. Hoje em dia é muito fácil, a gente emite certificado digital aí em 2 minutos, né? Para quem já tem um certificado digital, a gente faz em menos de 1 minuto. Então, é super simples, não tem grandes dificuldades. Isso tende a evoluir, tá? Tende a evoluir e ficar, então, ainda mais fácil. E com todo o respaldo jurídico e de autoria que nós temos aqui, porque, veja bem, o jurídico ele só existe porque tem uma questão procedimental e técnica muito forte e que o fim da linha é o jurídico. Então, o jurídico diz, olha, tudo bem, porque com esse embasamento de procedimento e com todo esse arcabouço tecnológico, né, de criptografia e tudo mais, é possível, sim, atribuir autoria. Então, você tem aquilo que eu falei, a inversão do ônus da prova, né? Essa discussão, ela tem acontecido, né? Mas no caso da prescrição, ela já até passou. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, falando em hospital, instituição, para o pessoal, o médico vai precisar ter o seu certificado digital. Eu não conheço nenhum médico que queira atuar em meio digital que não vai prescrever um medicamento de controle especial ou que não vai emitir um atestado.
Então, ele vai ter... Para que ele vai ter que ter uma assinatura PJ do hospital, uma assinatura... Nós estamos falando que vai agregar complexidade, ou seja, aquilo que a gente dizia antigamente que ficava mais caro, hoje em dia fica mais barato, porque você tem um só. Além de ser um só mais barato, mais simples, que se tornou simples hoje, e o médico tem uma coisa só. Então, a Solut, ela tem uma filosofia de criar uma base de médicos, até porque a instituição não precisa ter que pagar de novo pelo certificado. Hoje a gente tem mais ou menos mais de 100 mil médicos que têm o Barliadi, que é o nosso certificado em nuvem. Então, esse médico, ao entrar numa instituição ou que usa a nossa plataforma, ele não precisa emitir de novo e tudo mais. Diferente de alguns, esse mindset é a gente que trouxe, a gente que quebrou esse paradigma de mercado, porque antes era assim, olha, cada instituição um certificado. De fato, isso não... Aí cada hospital vai falar, meu, existe alguma alternativa? Existe, mas o risco é tal. Bom, então vamos medir aqui e vamos tomar uma decisão. Hoje em dia, isso, no nosso entendimento, já não faz mais sentido, porque a base de médicos com o seu certificado digital, ela cresce, né? Os não prescritores, a lei já nos dá essa prerrogativa de não usar uma assinatura qualificada, usar um nível intermediário, que facilita o processo de emissão, pode ser um processo de emissão automatizado, baseado no cadastro que o hospital faz. Portanto, quando entra uma pessoa, um funcionário do hospital, o hospital não vai contratar alguém sem eu conhecer, sem validar o documento, não valida, não tem todo esse processo. Eu uso isso para gerar uma identificação que a gente chama de avançada. Então, o não prescritor faz a sua evolução usando uma assinatura avançada. E o prescritor, como ele já vai ter que ter, ele tem uma característica do médico, né, doutor Guilherme? Então, ele trabalha em vários hospitais, em várias instituições, trabalha para si mesmo. Então, como ele vai ter, no mínimo, 2 instituições, ele mesmo, e em algum hospital que ele trabalha, ele vai precisar do seu certificado digital. Então, que ele use essa assinatura qualificada lá no ambiente hospitalar. Então, hoje o cenário ficou dinâmico, ficou favorável para essa adoção. Sim, Júlio, eu queria até comentar sobre, como usuário aí do Bird ID, eu sei que vocês vendem até por número de prescrições assinadas, né? Vocês têm aí, você pode comprar 1.000, 2.000 ou 5.000, acho que você consegue validar por chave utilizada, e isso tem um tempo, né? Como é que funciona esse modelo de negócios, pessoa física, se o médico quiser adquirir? Qual a experiência dele para adquirir isso e como é que funciona esse tempo de utilização? Como é que vocês prepararam isso? Legal. A gente trouxe esse conceito inovador de ter uma conta, tá, no Bird. Então, o certificado digital sempre será de 5 anos. A chave será sempre de 5 anos depositada naquele cofre, tá? Mas o uso ele pode ser por período. Hoje nós trabalhamos com sempre um período de 1 ano, então sempre períodos anuais. Agora, nós temos 3 perfis. Atualmente, podemos ter outros, tá? Que é um perfil que tem 5 transações, 50 e 5.000. 5.000, pessoal, não são 5.000, ele é ilimitado. Isso é bom deixar claro. A gente traz esses 5.000 porque existe uso automatizado e tal. Aí é outro serviço. Então, a gente não trava com 5.000, tá? Temos vários médicos que fazem mais de 5.000 e está tudo certo. Ok, não tem problema nenhum, é o ilimitado. Agora, o 5 e o 50 é muito mais para aquele usuário, para aquele empresário. Imagina que o empresário vai abrir uma empresa, ou vai fechar a empresa, ou vai fazer uma coisa. Antes, ele teria que comprar um certificado digital, a gente compara com o CD da música, né? Ele gosta de uma música, ele ia querer ouvir uma faixa. Ele antes teria que comprar o CD inteiro, obviamente é mais caro. Então, nós quebramos essa lógica e trouxemos os pacotes adequados para o perfil. O médico sempre vai ter um perfil ilimitado, né? Pelo período de 1 ano. E hoje a renovação desse certificado ele já faz no próprio aplicativo. 60 dias antes do seu certificado digital vencer, você vai dar 3 cliques no aplicativo, vai ter mais 5 anos de certificado digital. Tá? Então, o primeiro ciclo de 5 anos ainda não venceu, tem vencido para alguns poucos,
mas a gente já implementou essa melhoria, justamente para quebrar essa, não, lá vou eu ter que de novo passar por tudo isso, né? Ou Então, seja, o médico ele só tem que ir uma vez para uma unidade, pode ser remoto isso. Como é que funciona essa experiência do médico adquirir a ferramenta, o Bird ID? Ele precisa, vocês vendem ele isso compra, terceirizado, né? a gente vende tanto por meio da nossa rede de parceiros, hoje são mais de 5.500 parceiros no Brasil inteiro, tá? Em quase 3.000 cidades. E nós também vendemos por modo próprio no nosso e-commerce ou em landing pages de parceiros, como a MEMED, a gente tem até algumas instituições e tudo mais. Então, o médico ele pode comprar, o valor médio hoje é de R$ 70 por ano para o pacote ilimitado. Tá? Então, ele compra, faz essa validação por meio de videoconferência, ele agenda, né? Ele compra, ele agenda. Agendou para amanhã. Amanhã ele faz essa entrevista por videoconferência, que demora lá de 3 a 5 minutos. Depois ele emite. Ele baixa o aplicativo e a emissão é uma prerrogativa do titular. Ele emitiu, acabou. Aí depois, 60 dias antes de vencer o seu certificado, vai aparecer uma notificação no seu aplicativo, um botão de renovar o certificado. Você clica no botão, não tem que fazer nova compra. Por quê? Se ele comprou, por exemplo, um pacote ilimitado por um ano, naquele ano seguinte, no próprio aplicativo, ele vai tentar usar, vai dizer, olha, o seu período se encerrou. Clique aqui, ele vai cair no meu e-commerce, vai passar o cartão lá rapidamente, é automático, carregou créditos, né, ilimitados para a conta dele, e ele vai seguir a vida. E o que é legal é que a instituição também pode fazer isso, né? Então, isso é feito tanto pelo médico ou pela instituição. Bacana. Vanessa, você quer falar um pouquinho sobre o uso do Bird ID na plataforma MEMED? Perfeito, doutor Guilherme. Na verdade, hoje o médico ele consegue usar qualquer certificado DCP Brasil. Acho que nesse quesito a gente, de novo, né, a gente tem uma postura imparcial, mas a gente tem uma integração nativa com a Solute na opção Bird ID. Então, o médico, quando ele está fazendo a prescrição, logo que ele conclui o preenchimento dos itens, né, ele tem a opção em que ele seleciona o tipo de certificado, então, o Bird ID, ele escolhe por quanto tempo ele quer ficar autenticado, essa é uma vantagem também. Então, para um médico, por exemplo, que faz muitos atendimentos ao longo do dia, ou que ele vai fazer um plantão agora de X horas, a gente dá opções de 1, 4, 6, até 12 horas, e aí por 12 horas aquela autenticação não precisa ser repetida. Ou seja, ele vai colocar ali, por exemplo, ele vai abrir o aplicativo, vai pegar o token, vai inserir e vai autenticar. Por 12 horas, todas as receitas que ele gerar, dentro daquela integração onde a MEMED se encontra, eu já reconheço e todas as receitas saem assinadas. Ele não precisa repetir esse processo de inserir o token e tudo mais, a não ser que ele queira, né? Ele pode optar por isso também. Então, nesse sentido, eu acho que pensando em segurança e agilidade, que eu acho que é um ponto muito importante quando você olha para o médico, né? Ele consegue fazer as duas coisas. E como a gente falou, né? A segurança é enorme. A própria receita, o PDF em si, né? Assinado, ele tem uma identificação no QR Code, ele leva os dados do médico, o CRM do médico, foi assinado, tem lá o token, mas é óbvio, a gente sempre reforça isso, né? Nenhum ícone visual na receita é sinônimo de assinatura. É por isso que é tão seguro, né? Ele é transparente. Na prática, a assinatura não é visível, né? Tem gente que fica procurando algum tipo de rasura ou imagem. Mesmo que você tenha a sensação de que, porque tem um QR Code está assinado, você precisa verificar usando um validador de documentos. A receita digital assinada digitalmente só tem validade digitalmente. Então, mesmo que o paciente imprima, leva na farmácia, é preciso verificar usando o QR Code, a URL da receita. Então, dessa forma, a gente agrega segurança e também ajuda o médico na usabilidade, na experiência. Perfeito. Pessoal, eu vou finalizar aqui nosso bate-papo, mas vamos abrir para as perguntas. Tem bastantes perguntas aqui, a gente pode usar esse tempinho final para responder. Então, tem aqui uma pergunta bem interessante, o que vocês acham da importância da certificação da SBIS, de qualidade, estrutura, conteúdo e funcionalidade para as plataformas de receita digital, que foi recentemente publicada?
Até complementando, né, a pessoa pergunta assim, a plataforma MED pretende certificar? Com certeza, a resposta é com certeza. A SBIS é uma organização, assim, do qual a gente tem uma grande admiração, a gente acompanha o trabalho há muito tempo, inclusive era uma discussão de longa data, né, ainda não existia uma certificação anterior específica para a prescrição digital, existia para prontuário eletrônico, que é uma categoria que a gente não se enquadrava. Né? Então, a gente gostaria muito de ter a certificação e a gente não conseguia. Então, a gente tem total interesse. Inclusive, a gente contribuiu com uma série de sugestões de melhorias no manual que foi lançado para a prescrição eletrônica, de como ele ainda pode ser melhor, assim, seguindo a nossa experiência, né, o dia a dia nesse mercado. E o nosso CTO, em 2021, né, ele foi eleito como um dos membros da SBIS. Então, a gente quis participar dessas discussões, a gente não está especificamente no comitê que desenha a parte de prescrição eletrônica, mas óbvio que a gente foi consultado e participa, assim como outros players de mercado, mas a gente vem contribuindo, sim, para elevar ainda mais essas certificações de qualidade. A gente acredita muito em órgãos como a SBIS, para a gente conseguir entregar produtos cada vez melhores para o outro lado, né, para as instituições, para o próprio segmento da saúde. Júlio, vocês têm alguma coisa vinculada à SBIS? Não, no nosso caso, como a gente ainda é mais específico do que a MEMED, né? Então, nós não temos uma categoria para certificação, né, para ter o selo SBIS, né? Mas a gente também admira e acompanha todos os temas ali, as discussões, e a gente, como uma entidade, né, uma empresa credenciada numa cadeia de confiança, que é a ICP Brasil, a SBIS é uma outra cadeia de confiança, né, um selo de confiança, porque tem uma auditoria, tem um processo. Então, a gente apoia essas iniciativas porque você cria uma base de confiança. Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, ou boa parte do que a gente está falando, a gente poderia resumir em uma palavra, né? Confiança. Eu confio neste documento, eu confio nessa plataforma, eu confio neste profissional, eu confio nesta empresa, né? Então, quando você tem instituições sérias e que trazem e que tem um processo de acreditação rigoroso, isso só contribui para o debate, né, e para a segurança do paciente, do médico, que é o que a gente precisa, né? O Brasil é um país aí campeão de fraude, e tudo que a gente puder fazer para estar um passo à frente do fraudador, a gente precisa fazer, porque ele sempre está pensando estar um passo à nossa frente. Ok. Respondendo a uma outra pergunta aqui, qual a diferença entre Bird ID e um certificado PF para o médico? Bird ID é apenas um nome comercial de um tipo de certificado digital, né? Existem dois tipos de certificados digitais, três, mas dois tipos mais usuais, que é o tipo A1, de assinatura com nível 1 de segurança, e o tipo A3, que é de assinatura com nível 3 de segurança. O Bird ID é um certificado digital de pessoa física tipo A3. Esse 3 é nível de segurança, não é período de validade. O mercado trazia muitos certificados do tipo A3 em token, em cartão, com um período de 3 anos, embora pudesse fazer de 5. Tá? Sempre pôde, nunca não pude fazer. E a gente escolheu ter um certificado A3 de 5 anos no Bird ID, de 5 anos, por exemplo, justamente que é essa pegada de se eu posso facilitar a vida do médico, para que eu vou dificultar para ele tirar 2 anos, né, do ciclo de vida desse certificado? Então, é um certificado digital do tipo A3, com 3 anos. Só um importante aí, pessoal, o certificado do tipo A1, na Europa, por exemplo, ele não tem validade nenhuma. E aqui no Brasil ainda tem algumas plataformas que é um arquivo, tá? Você faz o upload desse arquivo para a plataforma, não estou falando nem de MEMED, nem de MV, mas existem algumas outras, principalmente de telemedicina, então você tem médico e tudo mais aí aqui na audiência. É importante a gente deixar esse recado, tá? A gente tem o certificado tipo A1, mas ele não é recomendado para embora seja uma assinatura qualificada e válida, não é recomendado para prescrição e nem para prontuário. Por quê? Porque você pega é como se você pegasse o seu bloco,
carimbasse, assinasse ele todinho e entregasse na mão de um terceiro. Então, você dá o seu certificado com a senha para alguém administrar. E aí? É estranho, né? Então, é por isso que a gente não recomenda, tá? O tipo A1 nem para prescrição e nem para prontuário. E o A1 tem 1 ano só de validade, porque ele é um arquivo, ele é um nível 1 de segurança, ele tem só 1 ano. Então, e ele não pode ser usado para renovar. Ou seja, todo ano eu teria que passar por um processo de validação novamente. Então, o A1 ele não é recomendado para o médico, que tem um tempo muito caro, tem um tempo muito precioso para ficar todo ano tendo que renovar. Essa era uma das barreiras de adoção da assinatura qualificada, principalmente em prontuário, que o hospital falava, putz, eu tenho 5.000 profissionais, todo dia eu tenho que fazer certificado de uma porrada, porque vai vencendo, né? Então, isso aí mudou também. Justamente em cima disso, eu queria fazer a pergunta final, né? Aqui dos nossos participantes. Perguntaram aqui, quem é que fica com essa obrigação, com essa responsabilidade, né? Seria a instituição ou o médico? Acho que isso é uma dúvida frequente, queria escutar um pouquinho das duas partes aí, tanto parte de prescrição, né, como também a certificação. Difícil, doutor Guilherme. Eu acho que não tem resposta certa. Assim, na prática, o certificado é de pessoa física. A gente já viu os dois cenários. Instituições em que o próprio médico ele é responsável por ter esse certificado, ela coloca como um pré-requisito. Então, a gente já viu parceiros, por exemplo, que trabalham com pronto-socorro virtual e ela coloca lá uma série de pré-requisitos para você fazer parte da equipe. Um deles é você possuir um certificado. Tem outras instituições, especialmente quando você fala de instituições, por exemplo, uma instituição hospitalar vinculada a uma operadora verticalizada, né, que ela tem um modelo de trabalho um pouco diferente com aqueles profissionais, e aí ela mesma contrata os certificados para toda a instituição. Tem algumas instituições, por exemplo, que até às vezes até pensando em incluir uma camada adicional de segurança, ela compra o certificado e ela compra um serviço de cofre digital, né? E aí ela coloca todos os certificados dentro de uma infraestrutura da instituição que só pode ser acessada ali dentro, né? Então esse médico não consegue usar fora. Enfim, a gente já viu ambas as situações acontecerem, né? Então acho que vai muito de como a própria instituição que a conduziu, ela considera ser o ideal. Eu acho que o Júlio talvez possa explicar um pouco melhor. Obrigado, Vanessa. Acho que você já falou, não tem resposta certa em termos de modelo de negócio, né? O que a gente ressalta sempre é a instituição. Quando a gente fala em instituição, o peso da tomada de decisão, né, é muito grande. E antes nós tínhamos diferenças de preço, de processo, que faziam sentido trazer para a mesa essa discussão. Hoje em dia, até por ter uma base grande e tudo mais, e aí eu não digo nem em absoluto, tá? Eu digo geral, né? Eu pessoalmente não acredito. Eu acho que hoje, em termos de solução para uma instituição, é um mix de qualificado para o prescritor e avançado para o não prescritor. Você tem aí um nível de segurança excelente, fabuloso, compliance com tudo que todas as leis e tudo mais, e tem um custo. Só para vocês terem uma noção, para a gente fechar, doutor Guilherme, para falar de empresa, né, de hospital, nós temos vários hospitais em que uma assinatura, se a gente for comparar uma assinatura com uma impressão, tá? Já é injusto, né? Porque o papel ele tem que ser impresso, depois ele tem que ser digitalizado, depois ele tem que ser transportado, depois ele tem que ser armazenado. Mas se a gente comparar com uma impressão, tem vários clientes que uma assinatura sai a menos de 1 centavo. Eu não sei nem como é que fala, se é milésimo de centavo, centésimo de centavo. Então, é muito, muito barato. Então, 10, isso falando de qualificado, tá? Falando para todos os profissionais. Então, a gente tem aí situações de meio centavo quando a gente tem esse mix de avançada com qualificado. Ou seja, você vai pagar meio centavo para ter um SAMI digitalizado, né? Para você não ter que transportar papel, ter um ambiente de fato digital, a relação custo-benefício ela é extremamente
benéfica, né? Então, queria aproveitar também para agradecer todo mundo aí pela participação, pelas perguntas, tudo que nos couber responder, doutor Guilherme pode nos passar, a gente responderá, né? A própria MV, a Healthcare Alliance e a Vanessa e a MEMED aí pelo apoio e contribuição de sempre. A gente que agradece, Júlio. Realmente eu queria aqui chegar no nossos finalmente, né? Mas também aproveitar e colocar aí que nós temos ofertas, né, Júlio? Isso daí é muito bom, a gente está com com oferta com a Solute. Se você assinar o Bird ID, você vai ter acesso ao Assine.online por 1 ano, para 10 usuários mais 40 certificados Bird ID, ou por 6 meses, para 10 usuários mais 20 certificados Bird ID. E essa oferta vai até dia 30/4. O pessoal do marketing da Healthcare Alliance vai colocar aí no chat o link da página para as ofertas, e vocês também podem falar com nossos especialistas para entender mais detalhes. Eu queria agradecer a presença da Vanessa, abrir também para considerações finais aí, Vanessa. Acho que, né, assim, só agradecer mesmo a oportunidade de discutir, são temas super relevantes, a gente está à disposição, acho que o nosso papel, Solute, MEMED, Players, é também um papel educativo, né, a gente está aqui para dar informação, para ajudar o mercado a se adequar e fazer isso da melhor forma possível. Então, se vocês precisarem, contem com a gente, estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Maravilha, pessoal. Se vocês quiserem receber a gravação do nosso webinar, também vocês podem pedir pelo chat, entrar em contato conosco, nós vamos deixar uma série de contatos aí. Agradeço mais uma vez o Júlio e a Vanessa, e é sempre um prazer contar com vocês. Um bom dia a todos e até o próximo evento.